Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, então fica todo mundo cumprimentado. Olha lá, galera. Sou de novo aí, professor Agnello, novamente uma videoaula para dar uma explicaçãozinha aí dos resumos da matéria que eu forneci para vocês, tá ok? Espero que ajude bastante vocês. Vamos lá? Primeira coisa que vocês vão fazer é a primeira atividade, leitura do capítulo 4. Segunda atividade, realização dos exercícios da página 79. Queridos, o gabarito vai estar no plural, na plataforma do plural, e também vai estar no site da escola, entendeu? Então vocês podem ir lá procurar o gabarito que vai estar lá. Vamos falar da era napoleônica. Caraca, eu me amarro no Napoleão. Cara, é sinistrão. O cara pensava que era imbatível. O cara era bolado. Eu me amarrava nele. Como que o Napoleão chegou ao poder? Lembra que no final da Revolução Francesa nós tínhamos lá que teve um golpe chamado Reação Termidoriana, né? Que os girondinos tomaram o poder dos jacobinos e criaram os diretórios que organizavam a política da França. Napoleão chega e dá um novo golpe, né, o chamado golpe dos 18 Brumários. Nesse golpe, Napoleão entra e cria uma nova organização de poder na França, que a gente vai chamar de consulado. O consulado ele era feito de 3 cônsules, sendo que um deles era Napoleão. Logo depois ele é chamado de primeiro cônsul, né? O voto dele que era o voto principal, os outros acabavam virando coadjuvantes, tal. E para essa ideia do consulado dar certo, o que Napoleão faz? Primeiro, ele censura a imprensa para ninguém criticar, por causa do golpe. E segundo, prende todos os adversários. Então fica organizado o poder dele predominante na França. Características sociais e econômicas do período do consulado. Primeira, criação das escolas laicas, né? Uma escola sem a participação da igreja. Começa-se o curso de formação para professores para essas escolas. Ele cria o que a gente chama de Código Civil Napoleônico. Nesse código, ele vai fazer a abolição dos privilégios da igreja e o privilégio dos nobres. Ele cria a ideia de propriedade privada, né? Eu ser dono do meu estabelecimento. Ele faz que todo mundo seja igual perante a lei, independente do seu posto, da sua fortuna. Os crimes vão ser julgados da mesma forma. Ele cria a ideia de casamento civil, que até então o casamento só era registrado se o casamento da igreja. Então ele fez um contrato, né? Porque o casamento civil é como se fosse um contrato onde as duas pessoas querem viver juntas, né? Então estaria os direitos e deveres dela dentro desse casamento. Faz também a proibição de greves e proibição de sindicatos e define que o poder lá vai ser patriarcal, ou seja, o pai, né? O homem é o chefe. Mulheres e filhos têm que ser submissas ao pai. Fatores econômicos, distribuição de terra para os camponeses, ele vai fazer a drenagem dos pântanos para aumentar as terras produtivas, começa a construir pontes, estradas, barateando o valor do alimento, porque com pontes e estradas, o transporte do alimento ele era mais fácil, então ficava mais barato. Criou o Banco da França, né? Então ele cria a emissão do papel moeda, concedia empréstimos à indústria para aumentar a produção industrial, para aumentar o comércio. Na verdade, também ele cria o Banco da França para fazer o controle das fortunas que existem na França. Né? Então a galera acabava sendo obrigada a depositar o seu dinheiro lá. Ele cria impostos alfandegários, né, uma coisa de um protecionismo às indústrias francesas, e ele acelera o processo de industrialização na França. Napoleão, o que ele faz? Ele se torna cônsul vitalício, ele convoca um plebiscito e se torna cônsul vitalício. O que é isso? Ele vai ser o cara, né? Ele não perde o posto, porque os cônsules eram eleitos e ele vai ser eleito presidente. 2 anos depois, ele era escolhido como um novo imperador na França, ou seja, a França volta a ser uma monarquia com Napoleão. É o período que a gente chama de período do Império Napoleônico. E as principais características desse período do Império é esse aqui, ó.
começa a expansão militar francesa. O que acontece? Napoleão começa a invadir vários outros territórios lá. O único país que ameaça Napoleão é a Inglaterra. Aí o que ele pensa, meu irmão? Ele é o único que me ameaça, então vou lá, vou invadir a Inglaterra. O exército francês, né, sua infantaria, ela era imbatível, galera. O exército francês era muito bolado, destruía, ganhava sempre todas as batalhas. Só que, lembrando que a Inglaterra é uma ilha. Para chegar na Inglaterra, tem que atravessar o Canal da Mancha, tem que atravessar o mar. Mas a Inglaterra podia ter o melhor exército, mas quem tinha a melhor marinha era a Inglaterra. Então, Napoleão ele foi derrotado na Batalha de Trafalgar e não conseguiu invadir a Inglaterra. O que Napoleão, que era um cara esperto, fez? Meu irmão, ele falou assim: ó, eu não tenho como derrotar a Marinha Francesa, perdão, a Marinha Inglesa, né? Porque os caras são bolados no mar. Ele pensa e fala assim: meu irmão, eu tenho que enfraquecer economicamente a Inglaterra, que é a economia inglesa nesse momento, pós-revolução industrial, era uma economia baseada nas exportações de produtos industrializados. Eu tenho que enfraquecer a Inglaterra, cara. Mas como? O que ele cria? Ele criou uma coisa chamada de bloqueio continental. O que é esse bloqueio? Ele proíbe que os países europeus comercializem com a Inglaterra. Com a ideia, vou enfraquecer a Inglaterra, né? Economicamente ela vai ficar abatida. E qual era a pena para quem desobedecesse esse bloqueio? Teria o seu território invadido. Até vocês sabem que a família real veio para o Brasil, né? Em 1808 ou 9, 8 ou 9, 1808. Eles vêm para o Brasil. E o que acontece, meus queridos? Eles vêm para o Brasil fugindo do bloqueio continental, porque Portugal desobedece esse bloqueio. Galera, por que Portugal desobedece? Porque eles são bravos? Não, não são bravos, não. A verdade é que Portugal desobedece porque ele depende economicamente da Inglaterra. Correto? Em 1812, a França atinge um grande parte de extensão territorial e tal. Só que aí o que acontece? A Rússia também desobedece o bloqueio. Então o que Napoleão faz? Vai invadir a Rússia. Só que, gente, a Rússia é muito grande. E o Napoleão, ele não pensa no inverno russo. Galera, o inverno russo é papo de menos 20 graus, parceiro. Sabe o que é menos 20 graus? Você pega uma garrafa d'água, vira, a água já cai congelada, parceiro. É pó de diamante. Entendeu? Então, o que acontece? A Rússia percebeu isso, o que ela faz? Ela sabia que se batesse de frente não ia conseguir. Ela criou uma tática chamada de tática da terra arrasada. Que consiste o quê? Você vai afastando o teu território e deixando seus inimigos entrarem, tu vai afastando e deixando seus inimigos, e tudo que você tudo que seu inimigo pudesse usar ali, tu destruía. Então, tu queimava plantações, tu levava os animais, envenenava os riachos, os poços e tudo mais. Porque o exército francês ele era um exército muito leve, né? Ele era bem dinâmico, ele se movimentava muito rápido. Por quê? Porque ele é um exército que levava poucas coisas. O exército francês, geralmente, ele se abastecia nas regiões que ele se dominava. E quando chegou na Rússia, ele não tinha como se abastecer. Então ele foi andando e quando chegou, já estava fraco. E logo depois ele pega o inverno russo. Para vocês terem ideia, o exército napoleônico foi de mais ou menos uns 500 mil soldados levados para lutar na Rússia. Só voltou 40 mil. Para vocês verem a quantidade. É um pouco mais de 500 mil, foi quase 600 mil. Só botou 40 mil, rapaz. Então, Napoleão volta totalmente enfraquecido. O que acontece? É criada uma coligação de países, né, composta de Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia, se juntam, vencem Napoleão, pegam Napoleão, exilam o Napoleão numa ilha de Elba, que é uma ilha que ficava no mar Mediterrâneo. Gente, como eu falei para você, Napoleão é um boladão, né? Tu acha que ele ia ficar lá parado? Não, ele foge da ilha de Elba, volta para a França, onde ele é recebido como herói e tudo mais, e forma um novo governo que duraria 3 meses e um pouquinho, né? O chamado governo dos 100 dias, onde ele
tenta reestruturar o exército francês para lutar novamente com a galera. Ele é derrotado de novo, né, na Batalha de Waterloo. É isso aí. Na Batalha de Waterloo, ele é derrotado de novo e é levado desta vez para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Além dela ser bem afastada, os navios ingleses ficavam circulando o dia todo a ilha para não deixar Napoleão fugir. E nessa ilha ele ficou até sua morte. Após a morte, foi criado o Congresso de Viena, né, dos vencedores do Napoleão, que eles, dentro dessas monarquias, o que eles queriam fazer? Eles queriam reestruturar as monarquias antigas. Eles criam dois princípios no Congresso de Viena. O princípio da legalidade, né, onde todas as famílias que foram destronadas antes das revoluções voltariam ao poder. Viu? Olha a data, 1789, antes da Revolução Francesa. Então, todas as famílias desse período voltariam ao poder e criaria o princípio do equilíbrio, ou seja, que todas as potências europeias tivessem o mesmo poder. Nenhuma delas teria um poder maior do que o outro. Logo depois é criada a Santa Aliança, né? O que é a Santa Aliança? São as monarquias criando, tipo, se juntando para barrar essas ideias liberais, né, influenciadas pelo iluminismo. A Prússia, a Áustria, a Rússia se davam o direito de intervir. Olha que parada louca, gente. Eles se davam para eles mesmos o direito de intervir em qualquer país que tivesse alguma revolução liberal em andamento, que é uma parada bem louca, né? Outra ideia que eles queriam também era recuperar os domínios coloniais perdidos com essas revoltas. E principalmente os domínios coloniais na América. Aí os Estados Unidos bate o pé. Não, aqui não. Cria a doutrina, ele cria oposição a essa ideia de uma recolonização desses países americanos. Tanto é que ele cria uma coisa chamada de doutrina Monroe. Essa doutrina significa América para os americanos. O que é isso, meu irmão? Os Estados Unidos não era maneiro, não, galera. A verdade é que ele criou essa ideia para manter os mercados americanos sobre o poder dele. Ele pudesse dominar esses mercados americanos. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Um forte beijo. Até a próxima aí, meus queridos. Tchau, tchau.